Histórias de terror. Um grupo de amigos decidiu se reunir em uma antiga casa abandonada, conhecida por suas lendas assustadoras. Eles estavam ansiosos para testar seus medos e ver se as histórias eram verdadeiras. Ao entrarem na casa, sentiram uma atmosfera pesada e sombria. O vento uivava através das janelas quebradas, criando um som arrepiante. A cada passo que davam, o chão rangia, como se a casa estivesse viva. Enquanto exploravam os cômodos, começaram a ouvir sussurros vindos de lugares desconhecidos. Os amigos se olharam, sentindo um calafrio percorrer suas espinhas. Decidiram continuar, apesar do medo crescente. De repente, um dos amigos desapareceu. Os outros começaram a procurá-lo freneticamente, mas ele havia sumido sem deixar rastros. O pânico tomou conta do grupo, que agora estava convencido de que algo sobrenatural estava acontecendo. Enquanto tentavam encontrar uma saída, as portas começaram a se fechar sozinhas, prendendo-os em diferentes partes da casa. Gritos ecoavam pelos corredores, mas ninguém conseguia se libertar. A escuridão se tornava cada vez mais opressiva, e sombras sinistras se moviam pelas paredes. Um a um, os amigos foram encontrados mortos, seus corpos mutilados e desfigurados. O terror era insuportável, e aqueles que ainda estavam vivos sabiam que não havia escapatória. Finalmente, apenas uma pessoa restou. Ela se escondeu em um armário, tremendo de medo. O silêncio tomou conta da casa, e a pessoa pensou que talvez tivesse escapado da morte iminente. No entanto, quando a pessoa finalmente saiu do armário, foi recebida por uma figura sombria e assustadora. Era o espírito vingativo de um antigo morador da casa, que havia sido assassinado ali anos atrás. O espírito estava determinado a fazer com que todos pagassem pelo seu sofrimento. A pessoa tentou correr, mas era tarde demais. O espírito a alcançou e a arrastou para as profundezas da escuridão, onde nunca mais seria vista novamente. A casa abandonada continuou a ser um local assombrado, onde os corajosos se aventuravam para testar seus limites. Mas ninguém jamais escapou de seu destino trágico nas mãos do espírito vingativo. Anos se passaram desde os eventos terríveis que ocorreram naquela casa abandonada. A reputação do local só crescia, atraindo a curiosidade de pessoas corajosas e céticas, que desejavam desvendar os mistérios que envolviam a assombração. Um grupo de investigadores paranormais decidiu explorar a casa, determinados a encontrar respostas para os acontecimentos sobrenaturais. Eles chegaram munidos de equipamentos de alta tecnologia, prontos para registrar qualquer atividade paranormal. Enquanto adentravam a casa, sentiram uma presença opressiva e uma sensação de que estavam sendo observados. Cada passo era cauteloso, pois sabiam que qualquer descuido poderia ser fatal. À medida que exploravam os cômodos, os investigadores começaram a captar vozes sussurrantes em seus equipamentos de gravação. As vozes pareciam implorar por ajuda, revelando histórias de sofrimento e tragédia que haviam ocorrido naquela casa. De repente, uma das paredes começou a tremer violentamente, como se algo estivesse tentando sair de dentro dela. Os investigadores se aproximaram com cautela e, ao tocarem a parede, sentiram uma energia gelada percorrer seus corpos. A parede se abriu, revelando um corredor secreto que levava a um porão sombrio e úmido. Os investigadores desceram as escadas, guiados apenas pela luz fraca de suas lanternas. No porão, encontraram uma sala macabra, cheia de símbolos estranhos e velas acesas. No centro da sala, havia um altar sinistro, onde um livro antigo repousava. Era um livro de magia negra, contendo rituais e encantamentos sombrios. Enquanto examinavam o livro, uma figura sombria e encapuzada surgiu das sombras. Era o espírito vingativo que assombrava a casa, agora manifestado em uma forma física. Seus olhos brilhavam com uma intensidade maligna, e sua voz ecoou pelo porão, anunciando sua vingança contra todos que ousassem desafiar seu domínio. Os investigadores tentaram fugir, mas a entidade sobrenatural os cercou, lançando feitiços e manipulando objetos ao seu redor. Parecia que não havia escapatória.
No entanto, um dos investigadores, um especialista em ocultismo, percebeu que o livro de magia negra era a chave para derrotar o espírito vingativo. Ele começou a recitar um contra-encantamento, desafiando o poder maligno que o cercava. A batalha entre o investigador e o espírito vingativo foi intensa. Energias se chocavam, criando explosões de luz e sombras. Mas, no final, o investigador conseguiu quebrar o domínio do espírito, selando-o novamente na casa abandonada. Com o espírito vingativo derrotado, a casa finalmente encontrou paz. Os investigadores deixaram o local, levando consigo o livro de magia negra, para que nunca mais caísse em mãos erradas. A história da casa abandonada se tornou uma lenda urbana, contada para assustar os mais corajosos. Mas aqueles que viveram a experiência sabiam que a verdade era muito mais aterrorizante do que qualquer história contada ao redor de uma fogueira. Havia um hotel misterioso e assustador, conhecido como o Hotel da Eternidade. Localizado em uma pequena cidade isolada, ele atraía viajantes curiosos que buscavam uma noite de descanso. No entanto, uma vez que alguém entrasse, nunca mais conseguiria sair. O hotel parecia encantador por fora, com sua arquitetura vitoriana e jardins bem cuidados. Mas, ao entrar, os hóspedes sentiam uma atmosfera pesada e sombria. Os corredores eram intermináveis, com portas que levavam a quartos vazios e escuros. Os funcionários do hotel eram estranhamente silenciosos e evitavam qualquer contato visual. Os hóspedes percebiam que algo estava errado, mas era tarde demais para voltar atrás. As portas se fechavam automaticamente assim que entravam nos quartos, trancando-os lá dentro. À noite, os hóspedes começavam a ouvir vozes sussurrantes e passos arrastados pelos corredores. Sombras sinistras se moviam pelas paredes, e o ar ficava gelado. Alguns hóspedes afirmavam ter visto vultos fantasmagóricos em seus quartos, enquanto outros eram acordados por pesadelos terríveis. Os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses. Os hóspedes perdiam a noção do tempo, presos em um ciclo interminável de medo e desespero. Eles tentavam encontrar uma saída, mas todas as portas levavam a corredores sem fim. Alguns hóspedes desapareciam misteriosamente, sem deixar vestígios. Outros enlouqueciam lentamente, incapazes de suportar a tortura psicológica imposta pelo hotel. Aqueles que ainda estavam lúcidos formavam grupos, tentando encontrar uma solução para escapar. Uma noite, um hóspede corajoso descobriu um porão escondido, onde encontrou um antigo livro de feitiços. Desesperado, ele começou a recitar um encantamento de libertação, na esperança de quebrar o ciclo sinistro do hotel. O encantamento ecoou pelos corredores, e uma energia poderosa encheu o ar. As portas começaram a se abrir, revelando uma saída há muito tempo esquecida. Os hóspedes restantes correram em direção à liberdade, sentindo um misto de alívio e medo. No entanto, quando chegaram à saída, foram recebidos por uma figura sombria e sinistra. Era o dono do hotel, um ser sobrenatural que se alimentava da energia dos hóspedes presos. Ele riu maliciosamente, revelando que o encantamento era apenas uma ilusão. Os hóspedes foram arrastados de volta para o hotel, condenados a vagar pelos corredores para sempre. O Hotel da Eternidade continuou a atrair viajantes incautos, que entravam sem saber que nunca mais poderiam sair. A história do hotel assombrado se espalhou, mas poucos acreditavam na terrível realidade que se escondia por trás de suas paredes. Aqueles que ouviam os sussurros do hotel eram avisados a nunca se aventurarem lá, pois o preço a pagar era a própria liberdade. Era uma noite chuvosa e sombria quando Emily, uma jovem estudante universitária, encontrou uma duplicata de si mesma. Ela estava voltando para casa após uma longa noite de estudos na biblioteca quando, ao passar por um beco escuro, viu uma figura idêntica a ela refletida em uma poça d'água. Curiosa e assustada, Emily se aproximou da poça e viu a duplicata olhando para ela com um sorriso sinistro. A duplicata estendeu a mão e, antes que Emily pudesse reagir, agarrou seu pulso com uma força sobrenatural. Um arrepio percorreu a espinha de Emily enquanto ela sentia uma energia estranha se transferindo para ela. A partir daquele momento,
Emily começou a notar mudanças sutis em sua vida. Seu comportamento se tornou mais agressivo e impulsivo, e ela começou a ter pesadelos vívidos e perturbadores. Sua aparência física também começou a se deteriorar, com olheiras profundas e uma palidez doentia. As pessoas ao seu redor começaram a notar as mudanças e se afastaram, temendo a presença sombria que emanava de Emily. Ela se sentia cada vez mais isolada e assustada, sem saber o que estava acontecendo consigo mesma. Determinada a descobrir a verdade, Emily começou a investigar sobre duplicatas e fenômenos sobrenaturais. Ela descobriu uma lenda antiga que falava sobre a existência de um ser maligno capaz de criar duplicatas para roubar a vida de suas vítimas. Com o coração acelerado, Emily percebeu que a duplicata que encontrou no beco era uma manifestação desse ser maligno. Ela estava sendo lentamente substituída por sua própria duplicata, que assumiria sua vida e identidade. Desesperada para se livrar da duplicata e salvar sua própria existência, Emily procurou a ajuda de um especialista em ocultismo. Ele explicou que a única maneira de quebrar o vínculo era enfrentar a duplicata em um confronto direto. Emily se preparou para o confronto final, armada com amuletos de proteção e conhecimento sobre o ser maligno. Ela encontrou a duplicata em um local abandonado, onde a escuridão parecia se concentrar. O confronto foi intenso e brutal. Emily lutou com todas as suas forças, determinada a recuperar sua vida. A duplicata, por sua vez, mostrou uma força e agilidade sobrenaturais. A batalha se estendeu por horas, com Emily se esquivando de golpes e lançando feitiços de proteção. Finalmente, Emily encontrou uma abertura e conseguiu lançar um feitiço poderoso contra a duplicata. Um brilho intenso envolveu a duplicata, que começou a se desfazer em cinzas. Emily caiu exausta no chão, mas aliviada por ter vencido a batalha. A partir desse dia, Emily voltou a ser ela mesma. As mudanças sombrias desapareceram, e ela pôde reconstruir sua vida aos poucos. No entanto, ela nunca mais esqueceria a experiência aterrorizante que teve com sua duplicata, um lembrete constante de que o mal pode se esconder nas sombras mais profundas. Era uma vez um cantil antigo e misterioso, conhecido como o Cantil da Sede Eterna. Dizia-se que quem bebesse de sua água amaldiçoada seria atormentado por uma sede insaciável e condenado a vagar pela eternidade em busca de alívio. A lenda do cantil amaldiçoado se espalhou por uma pequena cidade, despertando a curiosidade e o medo dos moradores. Muitos acreditavam que era apenas uma história assustadora para assustar crianças, mas outros sabiam que havia algo de sinistro naquele objeto. Um jovem aventureiro chamado Daniel, movido pela curiosidade e pela busca por emoções, decidiu desafiar a maldição do cantil. Ele encontrou o cantil em uma loja de antiguidades. Ignorando os avisos do vendedor, comprou-o. Naquela noite, Daniel encheu o cantil com água e deu um gole. Imediatamente, uma sede insuportável o dominou. Ele bebeu mais e mais, mas a sede só aumentava. Desesperado, ele correu para a cozinha e bebeu diretamente da torneira, mas a sede persistia. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Daniel estava condenado a uma sede eterna, incapaz de encontrar alívio. Ele perdeu peso, sua pele ficou pálida e seus olhos se tornaram vazios. A maldição do cantil estava consumindo sua vida. Determinado a quebrar a maldição, Daniel começou a pesquisar sobre a origem do cantil. Descobriu que ele pertencia a um antigo feiticeiro que havia sido amaldiçoado por seus atos malignos. O feiticeiro, antes de morrer, transferiu sua sede eterna para o cantil, condenando qualquer um que o bebesse. Com essa informação, Daniel embarcou em uma jornada perigosa para encontrar o túmulo do feiticeiro e desfazer a maldição. Ele enfrentou criaturas sombrias e obstáculos sobrenaturais, mas sua determinação era inabalável. Finalmente, Daniel chegou ao túmulo do feiticeiro. Ele encontrou o cantil original e, com um último esforço, derramou água benta sobre ele. Uma luz brilhante envolveu o cantil, e a maldição começou a se dissipar. A sede insaciável de Daniel finalmente desapareceu, e ele sentiu um alívio profundo. Ele sabia que havia quebrado a maldição e libertado a si mesmo e a todos os outros que poderiam ter caído na armadilha do cantil. Daniel voltou para casa, uma pessoa transformada pela experiência.
Ele aprendeu a valorizar cada gota de água e a nunca subestimar o poder das lendas e maldições. O cantil amaldiçoado foi escondido em um lugar seguro, para que nunca mais pudesse causar sofrimento a ninguém. A história do cantil da sede eterna se tornou uma advertência para todos que ouviam, um lembrete de que nem tudo que brilha é seguro e que algumas maldições são mais reais do que se pode imaginar. No coração de uma cidade sombria, havia um hospital abandonado e amaldiçoado. Dizia-se que uma entidade maligna assombrava seus corredores, uma criatura sedenta de órgãos humanos. Ninguém sabia como ou por que essa entidade havia surgido, mas todos temiam seu poder e crueldade. Um jovem médico chamado Lucas, movido pela curiosidade e pela busca por respostas, decidiu investigar os rumores sobre o hospital maldito. Ele estava determinado a descobrir a verdade por trás da entidade, se possível, encontrar uma maneira de detê-la. Lucas entrou no hospital abandonado, sentindo uma atmosfera pesada e opressiva. Os corredores estavam escuros e cheios de destroços, e o cheiro de mofo e decadência pairava no ar. Ele avançou cautelosamente, ouvindo sussurros e passos arrastados ecoando ao seu redor. Enquanto explorava o hospital, Lucas encontrou uma sala secreta escondida nos porões. Lá, ele descobriu uma coleção macabra de órgãos humanos, cuidadosamente preservados em frascos. Era evidente que a entidade estava se alimentando desses órgãos para sustentar sua existência. Determinado a enfrentar a entidade, Lucas continuou sua busca. Ele encontrou registros antigos que revelavam a história sombria do hospital. No passado, um médico insano havia realizado experimentos grotescos em pacientes, roubando seus órgãos para alimentar uma entidade sobrenatural que ele acreditava ser um deus. Com essa informação, Lucas percebeu que a entidade estava ligada ao médico insano e aos seus atos malignos. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de romper essa conexão e libertar o hospital da maldição. Lucas encontrou um antigo livro de feitiços e descobriu um ritual de exorcismo que poderia ser a chave para derrotar a entidade. Ele se preparou para o confronto final, reunindo os ingredientes necessários e estudando cada detalhe do ritual. Na noite escolhida, Lucas entrou na sala secreta, onde a entidade estava se alimentando dos órgãos roubados. Ele começou a recitar o ritual, invocando poderes sagrados para banir a entidade de uma vez por todas. Uma energia intensa encheu o ar, e a entidade surgiu diante de Lucas, uma criatura grotesca e deformada. Ela tentou atacá-lo, mas Lucas se manteve firme, continuando a recitar o ritual com determinação. Finalmente, a entidade começou a se contorcer e a emitir gritos agonizantes. Ela foi consumida por uma luz brilhante e desapareceu, deixando para trás apenas um vazio assustador. Lucas havia conseguido derrotar a entidade e libertar o hospital da maldição. Ele sabia que a batalha estava vencida, mas também sabia que a história sombria do hospital e da entidade nunca seria esquecida. O hospital abandonado permaneceu como um lembrete sombrio do mal que uma vez habitou seus corredores. A história da entidade que roubava órgãos se tornou uma lenda assustadora, um aviso para todos que ousassem se aventurar em lugares amaldiçoados.